Olá, pessoal desse canal do Resumindo a Vida. Eu tô fazendo um vídeo aqui perto da minha casa. Eu moro na Mata Atlântica. Eu tenho um outro canal que é o Vet Survival, que a gente trata sobre sobrevivencialismo. Só que nesse canal eu trato sobre o despertar, sobre o resumindo a vida, de como a gente deve viver, né? De que modo a gente deve viver. Então hoje eu queria falar com vocês a respeito de ajudar as pessoas, né? E como diferenciar se essa pessoa deve ser ajudada ou não. Lógico, a priori você vai falar assim, nossa, mas Cláudia, por que uma pessoa não deveria ser ajudada, né? Só que às vezes você piora a situação da pessoa se você ajudar. Entendeu? Então, é assim, esses seres arcontes que tomam conta desse nosso universo, dessa nossa Matrix, eles querem sempre que a gente se mantenha na Matrix. E eles vão fazer de tudo, se você começar a despertar, eles vão fazer de tudo para te manter na Matrix. Então, às vezes ele vai te adoecer, ele vai quebrar algum carro seu, ou vai adoecer o seu bicho. Ele vai fazer de tudo para que você volte a ter crenças limitantes e não vai deixar você crescer. E aí, nesse caso, se você encontrar alguém da caminhada que está passando por isso, aí sim, eu acho que é válido de ajudar. Mas às vezes a pessoa está numa sinuca de bico porque ela mesma se colocou nessa sinuca de bico. E ela não vê as crenças limitantes dela, e, enfim. E eu falo isso de experiência própria, porque muitas vezes eu me coloquei em situações muito arriscadas por conta própria, né? Que a gente não tem noção que está nessa matrix, né? Apesar de sempre questionar, eu sempre questiono desde que eu me lembro ser por gente, eu sempre questionei que esse mundo estava errado. Mas então, às vezes, você tem que diferenciar, você que está despertando, que está se questionando, né, esse mundo e as coisas como são. Eu sei que às vezes quando você vai ajudar alguém, e sabe quando dá tudo errado, e aí você descobre que a pessoa está naquela situação por causa dela mesma, sabe? Então, faça o seu melhor. Se você vê que não dá para ajudar, fazer o que, né? A gente reza por ela e acabou. Muitas vezes, até com animais, eu não sei o que acontece. Às vezes eu já salvei animais de morte, enfim. Então, eu vou falar de uma coisa muito boba, muito idiota, mas só para você ter uma ideia. Eu tinha um galo. E na verdade eu tinha 3 galos e um deles foi expulso do bando e apanhou muito, ficou todo ferido. Aí eu socorri, deixei ele separado, comecei a alimentar em separado e ele estava se recuperando, tudo. E quando ele estava quase bom, eu encontro ele morto do lado onde ficam os cães. Eu tenho um cachorro que realmente pega, ele fica preso, mas assim, ele pega e mata galinha, né? E eu vejo que o galo pulou lá e encontro ele morto. Então eu fiquei pensando assim, né? Poxa, será que eu devia ter salvo ele? Será que não era uma coisa que ele tinha que passar, né? Não é estranho isso? Eu acho muito estranho isso. Então fica a dica, né? Se caso você não saiba, né? Tente perguntar para o seu eu superior mesmo o que deve fazer, porque não sei, né? Às vezes você vai tentar ajudar e só piora, né? Só piora. Não é verdade?